Olá, meu amigão, olá, minha amigona do laccursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai conversar, ou melhor, vai continuar conversando sobre a Lei 8.112, Direito Administrativo. A aula de hoje, a gente vai falar sobre provimentos praticados na Lei 8.112. Aquela situação de recondução, reversão, reintegração, cargo, enfim, tudo isso a gente conversa na aula de hoje. 8.112, vacância, bacana. Hoje é o filé mignon da 8.112. Na próxima aula vai vir a carne de pescoço, tá bom? Vamos lá? Olha só, provimento é o fato administrativo que traduz o preenchimento de um cargo público. Quem é que deu esse conceito tão bacana, né? Provimento é o fato administrativo que traduz o preenchimento de um cargo público. Olha lá, José dos Santos Carvalho Filho, professor Carvalhinho, conhecido por quem faz muito concurso público por aí, né? Carvalhinho deixou muito claro que o fato administrativo, que o provimento é um fato administrativo, porque o provimento envolve uma série de atos administrativos, como a posse, a nomeação, o exercício, a prova de concurso, a inscrição. Tudo isso culmina num fato administrativo que é chamado provimento. Já o professor Eli Lopes Meireles muda um pouco. O professor Eli Lopes Meireles fala que é um ato, ou melhor, falava, né, porque ele já faleceu. E quem atualiza a obra dele mantém o conceito. É o ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público. Então, eu vou te chamar a atenção para duas situações interessantíssimas. A doutrina diverge sobre o provimento. Para uns, é um fato administrativo. Para outros, é um ato administrativo, né? Dar provimento é o ato pelo qual eu preencho um cargo público. Mas ambos chegam no mesmo ponto, ambos chegam na mesma, tem algo em comum, melhor dizendo. Ambos têm algo em comum. O que eles têm em comum? O fato de que vai se preencher o cargo público, exatamente esse cargo que você está de olho, que você está estudando. É assim mesmo. A gente estuda, se prepara, vem o concurso, passa. Aí você toma posse, ou melhor, aí você é nomeado, toma posse, entra em exercício e começa a ganhar, faz-me rir, né? Esse é o melhor de tudo. O que é isso tudo? Provimento. Você participou de um fato da administração que envolve diversos atos administrativos. Mas para o professor Eli Lopes Meireles, isso era apenas um ato administrativo, tá bom? Prover significa preencher aquilo que está vago. Isso aqui é um conceito do dicionário, digamos assim, né? O provimento pode ser originário ou derivado. Aqui, meu amigão, minha amigona lá, que por favor, o maior cuidado e carinho do mundo com essa classificação. Porque a gente sabe que existe o provimento originário e sabe que existe o provimento derivado. E ambos estão previstos na Lei 8.112, o Estatuto Jurídico do Servidor Público Civil da União. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente que depois eu vou falar para vocês quais são os originários e quais são os derivados. Ou melhor, qual é o originário, porque tem um só, né? E o restante é tudo derivado. O provimento é praticado pela autoridade competente, para variar, para executar o provimento, para, enfim, chancelar, dizer que o provimento está ok, eu preciso de uma autoridade competente. De regra, é o chefe de uma instituição. Se a gente está falando do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, provavelmente vai ser o presidente do TJDFT. Pô, cabeça, mas o presidente do TJDFT vai ficar lá dando despachinho, assinando a nomeação de 1.000 servidores? Pois é, talvez não. Talvez esse presidente tenha delegado isso para o diretor-geral do TJDFT, e é ele o responsável pelas nomeações. Aí tem que verificar qual que é o regimento interno do TJ e como é que ele funciona. Por que eu estou te falando isso? Porque os órgãos podem ter essa diferença. A responsabilidade de fechar esse conjunto de atos do provimento pode ser do chefe máximo da instituição, como pode ser de uma autoridade de direção ou de chefia. Aí vai depender da legislação que regula cada órgão público. Belezinha? Sussa, tranquilos? Para frente, então. O fato provimento realiza a investidura do cargo público pelos atos da nomeação, posse e exercício. Olha que bacana. Quando a gente fala em provimento, vamos pegar a canetinha vermelha, né? Quando a gente fala em provimento, olha só, quando a gente fala em provimento, eu estou falando da investidura do cargo público pelos seguintes atos: nomeação, posse e exercício. É por isso que o professor Carvalhinho fala
de fato administrativo, e não apenas de ato administrativo. Fato administrativo, porque ele é composto pela nomeação, pela posse e pelo exercício, que são 3 atos fundamentais no provimento de um cargo público. Sem eles, você não tem provimento de cargo público. É indispensável nomeação, posse e exercício. Ok? Beleza? Maravilha? Olha só. Segundo 8.112, são requisitos básicos para a investidura. Presta atenção. Requisitos básicos. Por que eu estou falando requisitos básicos? Porque podem existir outros. Eu canso de receber e-mail dos alunos falando assim, pô, cabeça, posso ter... o órgão pode me exigir um exame específico, psicotécnico, por exemplo? O órgão pode me exigir certidão negativa do Serasa, do SPC? Preciso disso? Por que eles estão me pedindo? Isso está na lei? Isso é legal ou isso não é? Olha só. Quando a 8.112, que ela é aplicada para os servidores públicos civis da União, fala em requisitos básicos, ela estabelece algumas regras específicas, básicas, que devem ser seguidas sobre o provimento. Você tem que preencher aqueles requisitos. Agora, nada impede de que a lei que regule o cargo, ou a lei que regula, enfim, o órgão da administração, qualquer que seja ele, estabeleça requisitos extraordinários. Mas presta atenção no que eu falei. A lei que regula o cargo, a lei que regula o órgão da administração para o qual você está fazendo o concurso, esta lei é que exige mais requisitos. Isso é perfeitamente possível, é legal, é correto. O que eu não posso ter, o que não se pode tolerar, são requisitos previstos apenas no edital, sem amparo legal ou constitucional. Aí não rola, aí não tem condição, aí é ato ilegal, aí é alguma abusividade. Tá? Então, quando a gente fala em requisitos para preenchimento do cargo público, a 8.112 te dá os requisitos que são básicos. Isso quer dizer que há possibilidade legal e constitucional de requisitos extraordinários, ou seja, previstos numa legislação qualquer extravagante, tá? Mas vamos analisar os 8.112. Olha só, nacionalidade brasileira, fundamental, porque os cargos públicos da administração pública brasileira são destinados aos brasileiros no plural. E aí, meu amigão, você sabe por que eu estou falando brasileiros no plural? E aí, bonitona, lembrou por que eu falo brasileiros no plural? Cabeça, essa pergunta eu lembro, cabeça, mas agora fugiu da memória. Você não está estudando constitucional, hein? O que é, bonitona? Ai, cabeça, é o seguinte, brasileiros, do artigo 12 da Constituição da República, fala do brasileiro nato e do naturalizado. Gostosura, eu vi isso, hein? Bom demais, bom demais. Tá vendo, cabeçudo? Presta atenção, escuta o que ela falou. Brasileiros no plural, porque eu estou falando de brasileiro nato e do brasileiro naturalizado, tá? Agora, e o estrangeiro? Aí vai na forma da lei. O estrangeiro é na forma da lei, tem que ter uma lei específica para o estrangeiro poder assumir um cargo público no Brasil. É possível, mas exige legislação específica, tá bom? Então, olha só, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos. Meu amigão, você não votou, você não quis votar, não justificou a razão de não ter participado da eleição e está lá uma certidãozinha positiva da Justiça Eleitoral. Abraço, filho. Você vai perder seu cargo público, a não ser que você vá lá pagar aquela multa absurdamente cara que a Justiça Eleitoral impõe a todo cidadão, né? Coisa de R$4, se eu não me engano. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Opa, quitação das obrigações militares e eleitorais. Novamente, você volta aí para obrigações civis de caráter constitucional. Quando você está falando aqui dos direitos políticos, o cabeça já fez uma confusão. Vamos voltar. Os direitos políticos é quando você pode votar e ser votado, tá? É quando você pode exercer o direito de ação popular, de referendo, de plebiscito e por aí vai. E direitos políticos, quando ele fala que goza os direitos políticos, de forma geral, são todos os direitos políticos à disposição do cidadão. Agora, quando eu falo da quitação de obrigações militares e eleitorais, militares,
Para os homens, serviço militar obrigatório. E quando eu falo de eleitoral, aí sim é a votar. É ter participado das eleições. Tá bom? Beleza? Sussa? Tranquilos? O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Se o cargo é nível médio, você tem que ter nível médio. Pelo menos. Se você tiver curso superior e fizer o concurso por nível médio, tá tudo certo. Ah, mas o cargo é nível superior. Então tá bom, você vai ter que ter pelo menos o nível superior. Se você tiver nível médio, não adianta se fazer e passar, porque você não vai tomar posse, não vai rolar, tá? Se exigir, por exemplo, um curso específico, o cargo é para engenheiro civil da AGTOP, Agência de Transportes lá de Goiás, né? Agora o Cabeça mora em Goiás, o Cabeça vai parar de falar de Cuiabá, Mato Grosso. Não vou não. O Cabeça vai continuar falando da cidade do coração dele, Cuiabá. Abraço para os meus alunos aí de Cuiabá. Já estou morto de saudade de vocês. Olha só, então você vai fazer o concurso para engenheiro civil lá da AGTOP. Qual é o nível de escolaridade exigido? Engenharia civil. Não adianta você ser formado em arquitetura, em contabilidade, em direito, em engenharia mecânica. O cargo é para engenheiro civil. E aí, eu te chamo a atenção para mais uma coisa super importante. Quando o edital fala de escolaridade específica, e quando a 8.112 diz que você tem que suprir essa escolaridade específica, lembre-se de uma coisa. Existem concursos públicos com cargos públicos em nível superior que são gerais. Basta ter qualquer que seja o nível superior, de médico a filósofo, você é formado em filosofia, está liberado, você pode fazer. Agora, existem concursos que o cargo público exige uma formação específica. Contador, economista, engenheiro, dentista, bacharel em direito. Esses cargos, olha lá que eu vou falar, esses cargos que exigem uma escolaridade técnica específica, esses é que são chamados de cargos técnicos. Cargos técnicos. Cabeça, eu pensei que cargo técnico era só o cargo de nível médio dos tribunais. Não, meu amigão, quer ver? Cabeça vai fazer um desenho aqui para você, e aí a gente já vai dar uma ilustração, né? Cabeça adora desenhar. Vamos lá, então. Devia ter feito desenho e não direito, né, Cabeça? Pois é. Olha só. Uma revisão e uma breve diferença do que é cargo técnico e o que não é cargo técnico. Tá? Isso é super importante, tem muita gente boa por aí que não conhece essa diferença e isso cai em prova. Tá? Olha só, quando a gente fala em cargo público, eu tenho um cargo de escolaridade geral e um outro cargo de escolaridade específica. Ok? Tudo bem? Beleza? Sussa? Escolaridade geral. O Cabeça, a caneta está fazendo barulho, eu sei, é que a caneta é nova, né? O Cabeça está no estúdio novo do LAC, então está tudo novinho aqui, até caneta é nova demais, por isso que ela está fazendo barulho, tá bom? Então, olha só, você está na escolaridade para o cargo público, ela pode ser geral e pode ser específica. Geral, olha só, ensino médio. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele
durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.